O Entrevistas de hoje passeia entre cordas e madeira. Cada som, uma emoção. Eu estou numa oficina onde são fabricados instrumentos manualmente e que são exportados para vários países do mundo para conhecer um joseense que tem uma história incrível para nos contar, e você vem comigo. Seus primeiros instrumentos foram feitos com latinhas de molho de tomate e goiabada. Foi aluno da Fundaz e trabalhou como gari. Tem contrabaixo vendido em lojas dos Estados Unidos e Japão. Artistas nacionais e internacionais já gravaram com seus baixos. E hoje quem me recebe é o luthier Marcos Ideluzde. Falei certo, Marcos? Certo. Não errei. Não errou. Ideluzde. Ideluzde. Olha, a primeira vez eu falei certo, agora é da sua mãe, né? É da minha mãe. É na família de Paraibuna. Minha mãe nasceu, né, em Natividade da Serra e foi criada em Paraibuna. Mas não tem nenhum estrangeirismo nesse nome, né? Não, surgiu ali mesmo. Ou seja, se você é de Paraibuna e tem esse sobrenome, é parente do Marcos. Isso. Ah, mas esse é único, viu? Ideluzde, falou Ideluzde, é único. Já conhece toda a família, né? Sim. Marcos, obrigado por me receber aqui na sua oficina. Eu que fico agradecido. Comecei falando da sua mãe, mas você é joseense, o Marcos é joseense. Me conta um pouquinho da sua infância. Eu nasci na Vila Tatetuba, desde criança, brincando com os amigos, né? Eu tinha um vizinho chamado Marcelo Honorato, conhecido como Celo ali na Vila Tatetuba. E ele adorava música, sabe? Tanto que quando ele se tornou jovem, ele montou uma banda de música aqui em São José dos Campos. Ele tocava Raul Seixas, essas coisas. Mas quando nós criança, ele incentivava a gente. Então a gente fazia pandeiro de lata de marmelada e com as tampinhas de garrafa, né? Fazia aquele chacoalho, né? E pra mim, eu fazia violinha, sabe? De lata de marmelada. E punha a corda de arame, né? E a gente passava a tarde ali tocando e batucando, sabe? Fazendo os barulhos ali, atrapalhando os vizinhos, né? E isso desde criança me chamou muita atenção. Além desse contato, porque essa foi uma brincadeira de criança com os vizinhos ali, né? Mas o seu pai também tocava instrumento. O meu pai tocava guitarra na igreja e eu e filho, né? Imagina, sempre colado com o pai ali, né? Encostado nele, né? E ele tocando guitarra e isso me incentivou muito. Além dos meus tios também, em Paraibuna, existe o Joaquim da Viola, por exemplo, toca viola caipira. Nossa, eu ia na casa do meu tio, ficava na casa do meu avô, né? E ficava encantado de ver o meu tio José Carlos tocando violão e o Joaquim tocando viola, né? E isso foi me incentivando, né? Depois, mais tarde, eu comecei a tocar guitarra também na igreja, tá entendendo? Mas sempre com aquela visão de como era feito aquilo, como é feito um violão, como é feito uma guitarra. Como será que é feito, né? A gente vai descobrir aqui nesse programa, porque o Marcos vai falar pra gente. Marcos, você é muito conhecido no mundo da música por artistas nacionais, internacionais, mas nem sempre você foi luthier. Você gostava de música, mas você nem sempre foi luthier. Você trabalhou muito tempo em secretarias da prefeitura aqui. Você teve outros trabalhos. Inclusive, o Marcos tem uma história. Você foi aluno da Fundaz e chegou a ser gari na cidade, né? Foi. Comecei a minha vida profissional. Inclusive, a única profissão que eu tenho na minha carteira de trabalho é gari, né? Lógico que depois eu fiz Senai e tal. Daí foram na hora de mandar... ficou um trechinho para eu sair da prefeitura, né, que de menor para maior. Eu fui trabalhar nos escritórios e mudou a profissão lá, né? Mas a profissão principal lá é gari. Quando você varria a rua, você tocava a vassoura também? Ou usava a vassoura de instrumento? Não tinha essa ideia, né? Mas eu comecei varrendo rua, né? E trabalhando na rua, eu tive um encarregado que chegou em mim e falou assim: você vai ficar até quando aqui varrendo rua? Você não acha que está na hora de mudar de vida?
eu só vou autorizar você sair da varreção se você passar no Senai. E daí eu fui buscar o Senai, pedi para minha mãe ajuda para minha mãe. Ela fez inscrição no curso de eletrônica no Senai. Eu fiz a prova e consegui passar raspando ali, sabe? Mas, Marcos, antes de você entrar no Senai, a gente conversava fora do ar, né? Eu perguntei se você tinha sofrido algum bullying das crianças. E o Marcos normal, me contou uma história que seus amigos pegaram seu uniforme uma vez no pátio e andaram com o uniforme. Como foi essa história? Você imagina, né? Gari, né? Trabalhando de gari. E aí eu falei, na onde eu vou trabalhar? Na onde será que a prefeitura vai pôr eu para trabalhar? Pôs eu para trabalhar justo no meu bairro. Você imagina, né? Aí um dia eu tô lá no horário de refeição na escola, né? O intervalo. Quando eu olho de longe, um cara vestido com macacão cor de abóbora. Eu falei, nossa, eu não acredito, cara. Eu escondi esse negócio aí, era colocado no fundo da mochila, bem escondido, para ninguém saber que ali na sala de aula eu era gari, né? Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, o cara achou e você imagina, né? A zoeira que foi, né? Mas você levou numa boa, né? Ah, não. Você sempre levou as coisas numa boa? Naquela época eu era o Gaguinho, sabe? Tinha um apelido de Gaguinho, então era normal, né? Entre os amigos, né? Gari, você tá entendendo? Cenourinha. O apelido de gari na minha época era Cenourinha, né? Porque era cor de abóbora. Todo mundo de laranja. E nós pequenininho, né? Parecia. Eu não podia deixar essa história batida, é claro que ela ia pro ar, mas me conta, como que foi entrar no Senai? Você fez o curso de eletrônica, e aí? Até serviu de base também para você, pro seu trabalho hoje. Meu Deus do céu, hoje eu agradeço muito o Senai que eu fiz na turma de 92 a 94. Antigamente o Senai era período integral. Então você entrava de manhã na escola e saía à noite, 5 horas da tarde, e à noite estudar o colegial, né? Então eu estudava das 7 da manhã às 11 da noite. O Senai foi a minha base, sabe? Eu tive um professor chamado Júlio, ele falou assim para mim, eu não me esqueço disso, o primeiro dia de aula. Ele falou assim, o meu pior aluno aqui dentro é o meu melhor aluno aí fora. Eu falei, graças a Deus, pelo menos eu sendo pior aqui, mas sendo melhor lá fora, eu tô bem, né? E graças a Deus eu me formei bem e saí de lá do Senai com uma base enorme, tá entendendo? De eletrônica, e isso me ajudou muito. Olha só, depois fui trabalhar de vendedor. Quando eu fui trabalhar de vendedor, deixei de ser gago, né? Porque aí tinha que falar bem, né? Ô Marcos, quando começou? Quando você resolveu, falou assim, eu vou ser luthier, vou fazer um curso, como que foi esse processo? Sua esposa te ajudou nisso, né? Sim, olha só, o primeiro contato que eu tive com luthieria foi quando eu comprei a guitarra em São Paulo, trouxe para um grande luthier aqui em São José dos Campos, ele olhou a minha guitarra e falou assim, cara, não tem condições de mexer na sua guitarra porque as madeiras que estão aqui é uma madeira falsa na escala e ela foi pintada de preto. Então eu preciso retificar essa escala. Se eu tirar o traste para retificar, a madeira embaixo é uma pintura em cima. Então não tem como eu fazer esse serviço. Aí eu perguntei para ele, então o que eu tenho que fazer para melhorar essa guitarra? Ele falou, aqui você tem que colocar um jacarandá violeta e tal. Eu falei, beleza. Quase em extinção a tal madeira. Saí, fui atrás dela, encontrei a madeira, tirei aquela escala falsa, coloquei o jacarandá verdadeiro ali, coloquei os traços de novo, regulei a guitarra e voltei nele. Tudo isso sem curso nenhum, da sua cabeça. É o início de tudo, né? Olha que interessante. Inclusive, poxa, muita tristeza, eu recebi a notícia do Braguinha, não sei se você ficou sabendo, que ele faleceu essa semana. Recentemente. E ele foi o início do negócio ali, até me arrepio contando isso, porque ele estava no balcão junto comigo, ele trabalhou com meu pai quando eles eram jovens, eu sabia que ele era amigo do meu pai, mas ele não sabia quem eu era. Aí eu cheguei no balcão e falei, olha só, não sei se eu posso falar o nome do luthier. Fala! Meu amigo Arimateia, conhecido como Ramar. Aí eu cheguei nele lá e falei, aí Arimateia, olha a minha guitarra aí. Não mexa nessa guitarra. Eu falei, Arimateia, agora eu troquei a escala. Quando eu falei isso, ele parou o que estava fazendo na hora. Como é que é, brother? Aquele jeito dele, né? Ele olhou minha guitarra, olhou de um jeito, olhou do... Não foi você que fez. Eu falei, foi eu que fiz, cara. E o Braguinha do lado só assistindo a cena. Aí ele virou pra mim, foi você mesmo que fez? Eu falei, foi. Aí ele virou para a Arimateia e falou, graças a Deus, você acabou de gerar um grande luthier. Cara, olha,
continua nessa vida sua, vai em frente, cara, que você vai crescer muito. Ó, isso foi 10 anos antes. O não é sempre importante. Eu vou fazer o seguinte, segura aí, Marcos, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu quero saber mais dessa história, porque tem a história do curso de luthieria também, que a esposa dele ficou na fila esperando uma senha, quase que não teve uma vaga. Você fica aí que daqui a pouquinho você fica sabendo da história. E eu também quero conhecer a sua oficina. Você me leva? Ah, sim, claro. Você vem com a gente. Tá. De volta com entrevistas, hoje quem me recebe é o Marcos Ideluzzi. Agora eu falei certinho, porque eu li na minha colinha. Luthier aqui em São José. Marcos, no bloco anterior, eu falei que você dependeu um pouquinho da sua esposa. Antes, quase que você não consegue fazer um curso de luthieria. Como que foi isso? Sim. Eu trabalhava na Secretaria de Educação e eu tinha o costume de sair bem cedo, sabe? Umas 6, 5 da manhã, né? Para ir pegar às 7. E eu sabia que tinha surgido esse curso e aquele dia ia abrir inscrição para o curso de luthieria na Fundação Cassiano Ricardo. Daí eu falei para minha esposa, olha, eu vou sair mais cedo, 5 da manhã, vou te deixar na fila lá para você conseguir a vaga para mim de luthieria. Isso porque o que o Braguinha falou para você ficou lá na sua cabeça, martelando, né? Assim, então surgiu o curso, vou fazer. Eu já fiquei maquinando isso, né? Desde criança lá, do instrumento de lata, eu falei, um dia eu vou fazer uma guitarra. E daí Ela ficou lá na fila. Eu deixei ela na fila umas 5 da manhã. Quando eu cheguei lá, às 5 da manhã, a fila dava a volta no quarteirão. Eu falei, nossa, mas tudo bem, fica aí na fila e fui embora. Aí quando ela chegou na fila, no meio da fila, assim, ó, tava longe ainda, o cara falou, ó, quem quer vaga de luthieria aí, acabou, tá? Aí ela ficou lá na fila, ela não desistiu. Aí quando chegou a vez dela, ela pegou e falou assim, qual curso é? Luthieria. A senhora não escutou eu falando que acabou a vaga de luthieria? Ela, poxa, moça. Aí na hora que ela tava saindo, uma pessoa lá de dentro gritou, não. Tem uma vaga assim. Não, mas a vaga não é dela, é de um senhor que acabou de sair aqui. Foram correr atrás dele, não acharam mais o cara. Aí voltou e falou, ó, tem que ser a vaga é dela mesmo. Ela falou, não, a vaga é pro meu marido. Aí ela contou essa história pra mim, eu falei, poxa, tinha que ser, né? É o segundo não, né? Eu fazia ideia do que no futuro ia acontecer. O primeiro não foi a da guitarra, que você foi lá e deu um jeito. Isso. O segundo não foi o quase da fila e deu certo. Entrei último. Você entrou, como que foi esse curso? O que você aprendeu lá? Quem te deu aula? Como Quem que me foi? deu aula foi João Piedade, um mestre, com muito carinho ali, sabe, aquela vontade de ensinar a gente e com paciência, né? E chegou época assim que eu falei, nossa, eu acho que não vai rolar. E ele, não, vai dar certo sim, e fiz a primeira viola. Eu fiz a primeira viola com braço de guitarra, porque eu tocava guitarra, então eu queria uma viola confortável, sabe? Ali começou os primeiros problemas meus, que eu fiz ela sem tensor, aí empenou. Eu falei, bom, a próxima eu tenho que fazer uma viola com tensor, né? Tensor é uma barra que desempena, né? Quando o braço é muito fino, você precisa pôr um reforço. E dali a coisa começou a crescer, né? Foi até então que eu saí da Secretaria de Educação e comecei aqui nesse espaço, nessa mesa, eu fiz o primeiro violão de 12 cordas e saí para o mundo vender, né? Isso eu terminei no sábado, no domingo eu vendi, um amigo foi até o banco, tirou dinheiro no caixa e eu voltei com o dinheiro para casa. Falei para minha esposa, começou. Agora aí não tem mais volta, não né? Teve mais volta. Agora tem que navegar. Consegui Ô Marcos, o luthier, ele trabalha com instrumentos de corda, é isso? Qualquer instrumento de corda, viola, violão, violino, guitarra, contrabaixo, todos. Aham. Por que você escolheu o baixo?
Aí vem o meu amigo Samuel Trone, ele vai adorar citar o nome dele. Esse foi o cara que eu trabalhando nessa mesa, ele entrou aqui, o pai dele era professor de violão e me conheceu fazendo violão. Aí ele falou, cara, pô, não sabia que tinha um luthier aqui, eu queria que você fizesse meu contrabaixo. Eu falei, não, baixo eu não faço porque é um instrumento maciço e eu trabalho com acústico. É diferente a construção, é outro tipo de material, de ferramenta e tal. E daí... Não, você vai fazer meu contrabaixo. Eu falei, cara, não tem jeito, cara. Não, você vai fazer, eu não sei nem qual o desenho que você quer. Eu peguei o papelão aqui nessa mesa, desenhei isso. Essa aqui, ó, a parte de cima é do violão. Eu tirei essa parte de cima do violão, aquela parte ali de uma ideia já de guitarra, contrabaixo, né? Cortei no papelão, risquei, né? Cortei com a tesoura. Eu falei, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. E eu falei, então você vai embora e não me enche o saco, deixa o negócio. Mais ou menos, porque ele pagou, mas você não gastou porque você ficou com medo de não dar certo. Aconteceu isso também. Ele pediu o valor, eu fiz as contas, né, calculei mais ou menos e foi um valor alto. Ele veio e me deixou 50% do pagamento, eu catei o dinheiro, subi, eu morava aqui em cima, eu falei pra minha esposa, deixa eu te explicar uma coisa, esse dinheiro não é meu. Não é meu, vai ficar escondido dentro do guarda-roupa. Se der errado, eu devolvo pra ele. Ok, desci aqui, comecei a trabalhar, a fazer e fiz o meu primeiro contrabaixo. E o primeiro contrabaixo, ele já explodiu. Daí em diante, um monte de gente usou seu instrumento, porque eu sei uma história do Roberto Menescal, parece que um baixista do The Police quis gravar com seu instrumento também, não foi? Né? O cantor? O cantor veio gravar com o Roberto Menescal aqui no Rio de Janeiro. E aí ele chamou a banda do Roberto Menescal para gravar, né? É uma participação, música dele com música popular brasileira, né? E aí no estúdio quem foi chamado foi o baixista Adriano Gifone, que era o baixista do Tim Maia, né? Da banda Vitória Régia, tocava com a Gal Costa, Menescal. E chegou lá na hora lá de gravar lá, o engenheiro do The Police, a gente trouxe os baixos aí americanos pra você gravar. Eu falei, não, deixa eu usar, esse baixo é brasileiro, com madeira brasileira, deixa eu pôr o som dele e depois você avalia. Aí gravou a primeira música, o engenheiro, o produtor lá, não, legal, pode continuar. Aí a segunda música, a terceira música, o Roberto Menescal me liga num domingo às 10h20 da manhã. Eu, telefoninho daqueles pequenininhos, alô, aqui cara, é o Roberto Menescal, deixa eu te falar. Eu estou emocionado na técnica, na gravação, que o produtor elogiou o som do baixo 3 vezes já pra gente aqui. Em 2008, eu tive o prazer de gravar com o baixo Demarque, feito em São José dos Campos, com o guitarrista Roberto Menescal e também com o Andy Summers, do grupo The Police. E teve uma coisa muito bacana, que foi assim, a aceitação total do instrumento pelos técnicos americanos e brasileiros. O instrumento fez muito sucesso e eu fiquei muito orgulhoso de ser um dos endorsers da Demarque na época e continuo divulgando o trabalho dele pelo Brasil e pelo mundo, onde passo. Falo sempre do profissionalismo e da seriedade dessa marca tão bacana brasileira. E isso tá uma emoção muito grande, cara. Eu tinha que te contar isso. E passou, né? E as coisas foram evoluindo. E uma delas, outras também, foi o baixista do Bruno Marrone. Mas essa história do Bruno Marrone, eu quero que você conte daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, porque essa história é imperdível. Inclusive, eu quero que você mostre depois os detalhes desse instrumento. Ele vai mostrar pra gente. Não sai daí.
último bloco do Entrevistas, hoje com o luthier Marcos Ideluzzi. Agora eu só uso minha colinha, não erro mais. Marcos, no bloco anterior, a gente falava dos artistas que já tocaram com o seu instrumento, com o instrumento que você fabricou aqui em São José dos Campos, né? Já exportou para o mundo. Mas antes de você contar a história do baixista do Bruno Marrone, o curso que você fez no Senai de eletrônica serve até hoje para você. Você usa ele, né? Foi base total para minha vida, tá entendendo? Eu fui fazendo pesquisa, desenvolvendo, né, dentro de um contrabaixo existe o captador, que é o tímpano, é o que escuta o som das cordas, madeira ali, né, aquele conjunto. Daí, junto ali tem um pré-amplificador que amplifica o sinal captado pelo captador. Esse conjunto tem que ser de altíssima qualidade, porque eu fui brigar com gente grande lá fora. Tá, ou seja, para quem está assistindo em casa, você não faz só a carcaça, você não faz só aquela parte bonita do baixo, toda a estrutura, 100% é feita aqui. 100%. O captador é feito hoje, é meus filhos que fazem, né? Meu filho Felipe que faz o captador, faz o circuito. O Matheus, ele cuida de projetos, essas coisas, ajuda eu a desenvolver, né? Mas isso foi a base, né? Eles também fizeram Senai, tá entendendo? Me ajudaram, mas o início de tudo eu fui ali sozinho. Eles nem, coitado, o Felipe nem tinha nascido ainda, nem ele, nem Matheus, né? E eu fui desenvolvendo, e me ajudou tanto que hoje eu tô brigando com gente grande lá fora, tá entendendo? Marcas mundiais. E interessante que eu vendo para lojista no Japão e lojista nos Estados Unidos. Lá no Japão também eu tenho gente grande lá, você tá entendendo? E graças a Deus o baixo chegou lá, eu mandei um para eles conhecer, aí o lojista me manda 2, me manda 4, o próximo pedido me manda 30, quarto pedido me manda 100 contrabaixo. Você manda, quando você manda para fora do Brasil, para os Estados Unidos, Japão, outros países, você manda o baixo todo. Você não manda só uma parte do baixo, só essa parte eletrônica, não, 100%, é todo. 100%. Ele vai embalado, até tem uma caixa especial para ele, né, que é chamado de case, né? A gente põe no case, ele vai afinado pro cliente lá fora, tá entendendo? É só pegar e fazer o show. Mas, você está contando uma história, o telespectador em casa deve estar pensando assim, mas Vanessa, você está me enrolando, qual que é a história do baixista do Bruno Marrone, aquela dupla sertaneja? Eles foram se apresentar num domingo à noite numa emissora de TV grande, né? Eu fiz um baixo para ele com as marcações onde tem as notas. Geralmente o mercado aí coloca uma marcação quadrada em madrepérola. E daí eu tive a ideia de colocar os LEDs ali, né? E eu pensei assim, poxa, lá nessa TV, ela não filma o headstock, a mão, onde afina ali, porque a marca fica ali. Eles não divulgam marca, né? Tem que pagar e é muito caro. Um minuto lá é uma fortuna. Eu tive a ideia de colocar a marca no meio do corpo. E pensei, além disso ainda, eu vou fazer cromado. Porque o dia que for nessa TV grande, o meu baixo vai chegar na hora que o cara da câmera, né? O câmera aí, eu vou enganar o câmera, né? Que ele vai filmar o dedo, a marca tá aqui, o jogo de luz bate em cima, clarei a marca, explode, eu falei, já era. Quando o cara viu ao vivo, já foi. Bingo, deu certo. Do jeito que eu planejei. Só que quando chegou lá... Só que é melhor, né? Porque o produtor mudou totalmente o estúdio, totalmente o cenário. Exatamente, aconteceu isso. Na hora que ele chegou lá, que o produtor, o cara da luz, que viu o baixista, o Juliano Ferraz, o Bruno, baixista do Bruno Marrone, acendendo a luz, ele deu um grito, para, cara, isso acende? Ele falou, acende. Não, escurece o cenário. Aí deixou as luzes acesas, deixa aceso. Aí na hora que começou o Bruno Marrone cantando, ele começa no baixo, filmando, na marca, o jogo de luz pisca, acende a marca, capta o logo. Aí ele vai e filma o baterista, vem e filma o Bruno Marrone, filma o baixo, filma o baterista, a bateria, né? Filma o baixo de novo e filma o Bruno Marrone. E, poxa vida, mas nos shows era o destaque quando apagava as luzes e tal, quando ficava aquelas luzes apagadas assim, o LED aceso. O Demarque, a qualidade dos baixos, né? Foi sempre muito generoso comigo e eu só tenho a agradecer. Um beijão para você, Demarque, um beijão para você, Marcão.
Que Deus abençoe, que te dê aí muitos anos e anos aí de vitória. Agora, coitado do Juliano, né? Porque ele queria muito ser famoso nesse dia, queria aparecer, convidou uma família toda para assistir o programa e não apareceu, né? Foi, ele me ligou na hora e falou, cara, você viu o que você fez comigo? Você viu o que seu baixo fez comigo? Cara, a galera tá aqui dando risada de mim aqui, cara, porque em nenhum momento eu apareci no vídeo. Só apareceu a mão do baixista. Marcos, eu sei que a conversa está ótima. Tô gostando bastante de conversar com você, mas o nosso programa já está no final. Poxa, mas para encerrar, o que você guarda daquele menino que construía instrumento com latinhas, com tampinha, e agora você vê esse mundo, né? Esses músicos famosos tocando seus instrumentos chegando nos Estados Unidos, Japão, tanta gente que você nem imagina tocando. O que passa aí dentro do seu coração, dentro da sua memória, da sua cabeça? Eu acho que cada pessoa, ela veio para esse mundo designada para alguma coisa. A gente tem que ficar alerta, que nem eu fiz, né? E de tentar captar isso, tentar, sabe, concretizar essa ideia, essa energia, transformar ela em física, né? Então eu já parei para pensar nisso. Eu falei, olha só, o negócio não foi à toa. Começou lá fazendo as latinhas com o Marcelo, com o Celo, e aí eu fui crescendo. E eu tentei ir para outros caminhos. Não consegui, não deu certo. Tentei empresa de vendas, várias coisas, motorista. Mas a luthieria te escolheu. Não foi nem você que escolheu. Exatamente. A luthieria, foi a escolha dela. Foi. Eu agradeço a Deus, porque eu acho que foi Deus que traçou tudo isso. Porque tantas coisas passou na minha vida e pessoas que foram me encaminhando, né? Me encaminhando, não é por aqui não, é por ali, tá? E falaram não também. Marcos, obrigada por me receber aqui. Obrigado. Gente, obrigada, viu? Por ter estado com a gente aqui nesse programa. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá, você nos acompanha em nossas redes sociais. Marcos, obrigada, viu, por me receber. Poxa vida. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.